Pai Senhor, povo de Deus, aqui é o evangelista Miguel de Souza. Eu estou em Barão do Triunfo, aqui numa fábrica de vinho, né? Chama-se Cantina Lanzarino, do irmão da minha irmã em Cristo, a irmã Sandra, né? Ela mora em Mariana Pimentel. E nós viemos aqui, que é a minha retaguarda aqui, nós temos uma fábrica de vinho aí. Este local aí tem em torno de 140 anos, os imigrantes que vieram da Itália, né? Se instalaram aqui e hoje nós temos aqui essa beleza. Você pode observar que o tempo está aqui nublado aqui na cidade de Barão do Triunfo, né? Estamos aqui para gravar uma mensagem do coração de Deus. O texto que eu escolhi é o Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu o nosso irmão João, no capítulo de número 15, a partir do verso 1, quando Jesus disse: "Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor". Tem tradução que aparece meu pai é o lavrador. Você pode observar que essa palavra lavrador, ou agricultor, ela é muito antiga. Eu acho que é uma das profissões mais antigas de toda a história da humanidade. Quando a gente lê ali no capítulo número 4 do livro de Gênesis, né? Quando a Bíblia diz que conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela teve um filho e chamou seu nome de Caim. E a Bíblia diz que Caim foi lavrador e Abel foi pastor de ovelha. Então é uma profissão muito antiga. Aqui na minha retaguarda nós temos aqui, vou virando a câmera, né? Nós temos um parreiral aqui, que aqui no sul a gente chama-se parreira, né? Que produz a uva. E Jesus então disse: "Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor, o lavrador". Quando você observa que um lavrador, ele tem uma atividade muito importante, porque além de preparar a terra, né? Ele tem que escolher o solo apropriado para a plantação daquilo que ele vai plantar naquela lavoura. Vem a seleção, vem a preparação da terra, vem a parte do arado. Hoje em dia nós temos muito fertilizante, então tudo isso é um processo muito longo, né? E quando Jesus disse que eu sou a videira e meu pai é o agricultor, significa que Deus é o dono da terra, é o dono do mundo, é o dono do planeta, é o dono do universo, é o dono da minha vida, inclusive da sua vida. Estou me aproximando aqui e você vai observar aqui que nós temos uva aqui, são variedades de tipo de uvas, né? E eu vou chegar a câmera bem aqui perto, porque você vai ter o privilégio, né, de ver aqui a uva no cacho. Você pode ver aí a uva no cacho, né? Como eu falei no início, aqui nós temos uma vinicultura e temos a plantação, e além da plantação temos também a fábrica, né, de vinho aqui da cidade de Barão do Triunfo. Você pode ver aí o cacho da uva, né? Você que é do norte do Brasil, que nos acompanha nesse canal, você está vendo que isso aqui não é artificial não, isso aqui é algo natural mesmo, certo? Então quando Jesus disse: "Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador", Jesus foi aquele que morreu na cruz do Calvário e derramou o seu sangue carmesim para que eu e você pudesse ter o direito ao perdão, ao direito da salvação. Jesus Cristo disse: "Certa feita, quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Quem não come da minha carne e não bebe do meu sangue", Jesus disse, "não tem parte comigo", certo? Então o sangue, quando Jesus narrou este texto aqui, os judeus da época ficaram estarrecidos, né? Porque era muito comum, até hoje ainda, segundo algumas informações de pessoas que convivem, que vão nesta região ali do Oriente, que vão ali nesta região ali de Jerusalém, é muito importante que o povo ali ainda hoje, a informação que temos é que nos matadouros de gado, de ovelha, seja lá que for o matador, sempre eles têm um rabino. Você vê que eu estou sempre me aproximando aqui para que você possa acompanhar essas uvas, né? Muito linda, certo? Daqui é tirado o suco da vide.
Só que o sangue de Jesus Cristo, ele é poderoso. Isso aqui foi numa tipologia quando Jesus usou, falou sobre o sangue. E voltando lá para o Evangelho de João, no capítulo 6, quando Jesus disse: quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, eles ficaram revoltados com Jesus, porque para um judeu era algo, humanamente falando, impossível, né? Tomar o sangue, porque o Pentateuco ele proibia. E nós evangélicos, a gente realmente, nós não fazemos nada com sangue, porque o sangue é a vida do animal. É a terra que tem que beber o sangue, e não nós, seres humanos. E a gente vê que eles queriam até apedrejar Jesus, porque Jesus estava falando de uma maneira simbólica do sangue que representaria o seu sangue, que ele ia verter naquela cruz do Calvário ali. E eles não concordavam com a ideia de que Jesus estivesse ali ensinando a eles sobre a questão do sangue. E voltando para o Evangelho de João 15, mais uma vez repetindo o verso 1, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Jesus, toda vara que estando em mim não der fruto, ou seja, todo crente que estando em mim não der fruto, ele corta. Mas todo aquele que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. É que o Senhor nosso Deus, ele nos chamou para a gente dar fruto. João Batista disse, lá no livro do Evangelho de São Mateus, no capítulo 13, versículo 8, palavras que foram escritas por Mateus, mas ditas pela pessoa de João. Ele disse: produzi, pois, fruto digno de arrependimento, e não começais a dizer entre vós mesmos que temos por pai Abraão, porque eu vos digo que desta mesma pedra Deus pode suscitar filho a Abraão. A gente fica observando neste texto que João Batista ele está levando o povo ao arrependimento, e neste arrependimento é muito importante o poder do sangue de Jesus na nossa vida. Quando entregamos a nossa vida a Cristo, o sangue de Jesus ele tem poder para nos purificar. O amado irmão João, na sua primeira carta, no capítulo de número 1, versículo 7, ele disse: se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O sangue de Cristo, o sangue remidor, o sangue transformador. O escritor aos Hebreus diz, ele falando sobre o sangue, ele disse que sem remissão, sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então nós precisamos, para nossos pecados redimidos, apagados, precisamos realmente do sacrifício vicário de Jesus Cristo. O irmão Pedro disse que não foi com ouro ou prata que fomos comprados a nossa vã maneira de viver, mas foi com o sangue precioso de Jesus Cristo, um sangue puro e incontaminado. Nós não fomos comprados com ouro ou prata, mas foi o sangue de Jesus Cristo. É por isso que quando a gente olha para esta parte da videira verdadeira, porque da videira, do fruto da uva, é extraído o vinho. Tem pessoas que aproveitam essa oportunidade para se embriagar, porque Paulo ele fala sobre o vinho, quando ele está aconselhando o jovem Timóteo ali sobre o vinho, ele disse para que Timóteo tomasse um pouco de vinho para o seu estômago. Ele era um conselho. E se a gente for analisar, estudar sobre a questão de vinho, no Antigo Testamento havia 3 tipos de vinho. Às vezes, uma certa feita eu conversava com uma pessoa, ele disse: eu tomo vinho. Eu disse: por que você toma vinho? Por que você se embriaga? Ele disse: é porque o primeiro milagre que Jesus operou, ele usou exatamente o vinho. Eu disse: é só que o vinho que Jesus operou, aquele grande milagre ali, ele era um vinho que não era fermentado. Quando Jesus, no dia da Santa Ceia, ele pegou ali aquele pão, existiam 7 itens na Páscoa dos judeus na época. Jesus pegou apenas 2, ele pegou o pão e ele pegou o cálice da uva. E quando Jesus pegou o cálice da uva, que foi que Jesus disse: este é o Novo Testamento do meu sangue. O próprio sangue de Cristo ali. E as pessoas dizem: não, eu bebo porque na própria Santa Ceia Jesus ele ofereceu vinho ali naquele cálice. Só que este vinho, repetindo a você, era um vinho não fermentado. Na época da Páscoa dos judeus, quando iniciava a semana da Páscoa, eles ficavam 7 dias, era tirado todo o produto que tivesse fermento. Era tirado das casas, os próprios pão não podiam ser usados com fermento. Inclusive este suco da uva que Jesus ali, quando naquele momento da Santa Ceia ele usou,
Era exatamente assim. Era um suco de uva não fermentado. Então, se você bebe, se embasando nestes textos, fazendo uma interpretação que não tem nada a ver com a palavra de Deus, saiba que você está infringindo o mandamento do Senhor. Paulo disse: não vos embriaguei com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. E quando vemos aqui Jesus dizendo: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador, todo ramo, todo galho que estando em mim não der fruto, ele limpa, ele corta, e todo aquele que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda. No verso 3, Jesus disse: vós estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. A gente vê ali o poder da palavra de Deus, também no quesito de nossa santificação, né? O sangue de Cristo nos purifica, e a palavra de Deus, ela nos santifica. Em São João 17:17, Jesus diz: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Nós encontramos no Evangelho de João, em torno de 7 vezes, a palavra eu sou. Quando lemos em São João capítulo 6, versículo 35, Jesus disse: eu sou o pão da vida, quem vem a mim não terá sede, quem crê em mim nunca terá fome. Em São João capítulo 8, versículo 12, Jesus disse: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em treva, mas terá a luz da vida. Em São João capítulo 10, e o versículo de número 7, melhor dizendo, Jesus disse: em verdade eu vos digo que eu sou a porta das ovelhas. No Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 11, Jesus disse: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. No Evangelho de João, capítulo 11, versículo 35, Jesus disse, 25, melhor dizendo, Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. E aqui no Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 1, Jesus disse: eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador. Você tem que estar enxertado nessa videira que é Jesus Cristo. Só existe uma forma de você fazer parte da vinicultura de Deus, se você entregar a sua vida a Cristo. Após o sacrifício vicário de Jesus Cristo naquela cruz do Calvário, quando ele disse: Pai, está consumado, em tua mão eu entrego o meu espírito. A Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Aquele véu que media em torno de 18 metros de comprimento e 8 metros de altura. Ele foi rasgado. Jesus ali concluiu a obra redentora, derramando o seu sangue na cruz do Calvário, para que eu e você pudesse ter o direito de salvação, ter o direito de perdão dos nossos pecados. Se você que está me acompanhando nesse canal ainda não entregou a sua vida a Cristo, entregue agora mesmo. Procure uma igreja evangélica mais próximo da sua casa. Entregue a sua vida a Jesus. Renda-se aos pés de Jesus Cristo, porque Ele é a videira verdadeira. Existem muitas falsas religiões, falsos ensinadores, mas Jesus é a videira verdadeira. O desejo do meu coração é que você entregue a sua vida a Jesus, para que Ele possa fazer de você um cidadão do céu. Que Deus em Cristo nos abençoe. E aqui nós estamos nos despedindo aqui deste plantio dessas uvas. Coisa muito linda, né? Principalmente para quem é do norte do Brasil, não convive muito seguida. Vou me aproximar mais aqui um pouquinho. A câmera é para você ver aqui este parreiral, né? Carregado de uvas. Coisas boas que Deus tem deixado para nós usufruir aqui na terra. Que Deus aqui nos abençoe, meu irmão, meu amigo.